Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Todos assentados. A gente olhando esse texto bíblico, irmãos, nós vemos que Jesus ele veio a este mundo para fazer uma grande missão. Porque diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Quem poderia estar aqui para fazer uma obra redentora? E Jesus, ele vai ao Pai e disse, não, eu vou. E o Senhor incumbiu, e Deus incumbiu ao Senhor estar aqui no meio do povo. Né? Ele teria que vir nascer de uma mulher. Aleluia! E nós vemos que o Senhor ele olha para a terra e procura-se uma mulher digna de poder nascer o Filho Jesus. E encontra Maria. E Maria, né, concebeu ao Senhor Jesus. E Jesus, ele veio com o seu ministério, né, num propósito de salvar o que se havia perdido. Né? Aleluia, porque a humanidade estava numa situação difícil, mas teria que se cumprir o que lá no começo, né, já foi profetizado, que haveria um filho, né, sairia um filho de uma mulher para que o mundo ele pudesse alcançar a salvação. E nós vemos que Jesus cumpriu os seus propósitos. E depois de ser crucificado, no terceiro dia ressuscitou. Não é? Aleluia. E os discípulos que andavam com ele, os 11 que viam o Senhor fazendo maravilhas, curando cegos, né? Coxos, salvando vidas, libertando vidas, né? Vidas oprimidas. E o Senhor veio fazendo maravilhas. E de repente, o Senhor, ele foi crucificado, morreu. Mas no terceiro dia ressuscitou. E agora, aqueles que eram seus discípulos, se acomodaram no lugar e ficaram ali chorando. Né? E quem sabe, ali um com o outro conversando, dizendo, o que vamos fazer nós agora? E eles ficaram ali reunidos chorando, saber quem o que fazer. Mas Jesus no terceiro dia, ele aparece a Maria Madalena, aquele a quem ele libertou, não é? Ele aparece a ela como jardineiro. E ela contempla, e ele conversa com ela, e ela quer tocar. Ele fala, não, ainda não é chegada a hora, né? Não podeis me tocar. Aleluia! E Maria Madalena pôde sentir que ali era Jesus. E ela correu aos seus discípulos e informou-lhes que ele estava vivo. Mas aqueles 11 ficaram ali e não creram, irmãos. Não acreditaram naquilo que Maria Madalena estava falando. E Jesus agora aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, ali como viajante. Os 2 vão conversando e Jesus chega também conversando com eles. E ele explica toda a situação. Não é? E Jesus vai ter com eles, adentra com eles ao partir do pão. Aleluia. Os seus olhos são abertos. E disseram ao outro, olha, não é ele, porque a gente vinha conversando, aquilo ali não ardia os nossos corações. E eles também foram correndo aos discípulos e comentaram a ele, adentraram e comentaram que Jesus estava vivo. E mesmo assim, eles não creram. Aleluia. Quantas das vezes o Senhor se manifesta no nosso meio de uma forma esplêndida, gloriosa, usa teu instrumento, teus vasos, fala de uma maneira especial, e muitas vezes não acreditamos, não cremos.
Precisa muitas das vezes, Senhor, tocar, fazer algo maravilhoso para que possamos crer. Porque Jesus teve que aparecer ali aos 11 para que eles crescem. Mesmo daquela forma, chorando, não aparecendo ali que eles estavam incrédulos, duro de coração, né? Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos assim. Nós choramos, né? Nós lamentamos, mas não aparentamos que estamos ali frustrados por alguma coisa, que estamos de coração duro. Mas o Senhor, Ele conhece. Ele sabe como adentramos a sua casa, como nos encontramos, se verdadeiramente estamos o adorando na beleza da tua santidade, se estamos buscando a Ele verdadeiramente de todo o coração, não é? Aleluia. Jesus não se engana, irmãos, porque o Senhor, Ele conhece o nosso deitar, nosso levantar, o nosso agir, nosso pensar. Ele conhece como estamos aqui na sua presença hoje. Aleluia. Se estamos verdadeiramente adorando a Ele de coração. Se estamos buscando a Ele verdadeiramente a sua face. Aleluia. E o Senhor se apresenta a Ele, conversa com eles e lhe dá uma ordenança. Aleluia. Não é? O Senhor veio e lhe deu uma ordenança. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Aleluia. Antes desse acontecimento, Deus já tinha reunido os seus discípulos e enviado a ele de 2 em 2 a pregar o evangelho, ir na cidade com os circunvizinhas, né, falar do reino de Deus. E mandou adentrar aos lares que o recebiam, orar pelos enfermos e eles serem curados, né? Orar pelas vidas, pelos incrédulos e eles poderem ser salvos. E disse, se adentrar alguma casa e aqueles que não vão receber, bate o pó, né? Bote o pó dos pés e da sua roupa e vá embora, né? Aleluia. Mas a incumbência foi dada novamente. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Portanto, aquele que não crê será condenado, né? Aleluia. Nós vemos, irmãos, que há necessidade de nós fazermos aquilo que Deus determinar a cada um de nós, não é? Aqui se fala de uma ordem de evangelização. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem são missionários aqui? Erga vossas mãos. Quem são os missionários aqui? A igreja, né? Aleluia. O último desejo do nosso Senhor na festa de sua assunção aos céus deve ser, irmãos, o nosso incessante e incansável desejo de pregar o evangelho. Não é? Aleluia. Eu escrevi algo aqui, irmãos, que eu li e achei interessante. E escrevi que podemos meditar nas palavras deixadas por um escritor, que diz assim: o soluço de 1 milhão de almas na terra me soa aos ouvidos e comove o coração. Esforço-me pelo auxílio de Deus para avaliar, ao menos em parte, as demais trevas e extrema miséria e indescritível desespero desses 1.000 milhões de almas sem Cristo Jesus. Pode imaginar, irmãos? Muitas das vezes o missionário tem que ir lá na Índia, lá na África, ver a situação. Não, nós vemos aqui que o pastor disse que aqui, irmão, sul de Minas, norte de Minas, né, Bahia, esses lugares, no Nordeste aí, tem tantos lugares carentes. E muitos que ainda não ouviram o Evangelho. Nossa, mas tem muitos missionários em tantos lugares. Vão sim, irmãos. Mas tem que lugares que ainda não foram alcançados o Evangelho. Mas e a mídia?
Né? Tem aí o rádio, a televisão, tem a internet, mas nem todos os lugares chegam. Para os irmãos saberem, irmãos, aqui em Santa Branca, tem pessoas que não conhecem o Evangelho. Eu sempre vou por esses lados aqui, e a gente conversando, a pessoa, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso. Você imagina? Ô, irmão, esta palavra é coisa gloriosa. E eu tenho dentro de mim que esta Bíblia, esta palavra não deveria ser vendida, ela tinha que ser doada. Aleluia. Mas por que se vende? Porque ela é feita, irmão, tem custos. Né? Mas eu pensava assim, mas aqueles que têm condições, poderia comprar Bíblia, porque tem muitas Bíblias baratinhas, e doar àqueles que precisam, àqueles que não têm. Né? E eu acho um absurdo, muitas das vezes, as pessoas que vêm pregar o Evangelho, elas cobram para vir. Enquanto que a Bíblia diz, dai de graça aquilo que recebesse de graça. Aleluia. Não é? E nós vemos que há milhões de almas, irmãos, ainda, aleluia, para se converter ao Senhor. E diz assim, olha, irmãos, ele relata assim, irmãos, sobre o amor do Mestre, profundo como o mar, contempla o horripilante espetáculo dos espíritos dos povos perdidos. E não tem, irmãos? Quanto aqui mesmo na nossa cidade, quantos povos, quantas pessoas estão passando coisas horrendas, né? E acham-se perdidos, correm para um lado do outro buscando solução. E a solução é o Senhor Jesus. Aleluia. Eu pus aqui, o que é missão, meu? Missão é uma tarefa a ser cumprida, né? Toda tarefa que nos é dada a ser cumprida é uma missão. Portanto, eu e você somos missionários. Todos nós somos missionários, irmãos. E nós somos incumbidos pelo Senhor Jesus a fazer algo para Ele. Até você está aqui, ó, limpando a casa do Senhor, na manutenção do Senhor, está fazendo uma missão. Não é? Aleluia. Assim, um missionário é um enviado. E todos nós, portanto, somos enviados de Deus. E a mais importante e gloriosa mensagem para toda criatura, olhando para a Escritura, podemos ver, aqui nós vamos ver as primeiras ordens missionárias dadas pelo Senhor. Aleluia. Mas eu me atento nisso aqui, irmãos. Se somos todos missionários, primeiramente a nossa missão, ela começa em nossa casa. É ou não? É. Porque o Senhor, Ele constitui o casal, o casamento e dá aos seus filhos. Aí você consegue algo. Tudo ministrado por nós. Deus nos concedeu. Agora somos ministradores de Deus para cumprir uma missão e a conduzi-los segundo a vontade do Senhor. Deus nos deu os filhos, nós temos que cuidá-los. Temos a missão de cuidá-los, porque ele não é nosso, é do Senhor. E a Bíblia diz, cria teu filho nos caminhos que deve andar, para que mais tarde não venha te dar, né? Não venha te dar dor de cabeça, não venha te dar problemas. Então nós temos uma missão, irmão. E começa pela nossa casa. Né? Aleluia. Uma missão, ela precisa ter a graça de Deus e o Espírito Santo em nossas vidas. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, não temos condições de fazer missões. Não é? Portanto, os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo para que ele pudesse sair, fazer a obra do Senhor. Não é assim? E é aqueles que são específicos, missionários chamados por Deus para levar as mensagens a outro lado da terra. Como o Senhor falou a Saulo, né? Deus usou um jovem e diz, nas suas necessidades, no que eles estavam passando, apareceu a Paulo em sonhos e diz, Paulo, passa a Macedônia. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus, ele fala no profundo do seu coração. Fala com alguém. E você recusa. Leva a minha mensagem
aquele que precisa, e você tem medo. E o Espírito Santo de Deus não está na nossa vida, por que temer? Porque se Deus envia, Ele se responsabiliza, não é? E se Ele determinou, vai e faça. Você foi escolhido de Deus, nós estamos aqui numa missão. Não é só os missionários que saem daqui e vai cumprir lá em Minas, Bahia, lá nos Estados Unidos, Japão, México, não. Nós também somos missionários aqui para levar essa mensagem àqueles que necessitam e precisam. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer usar a cada um de nós. Como a nossa irmã Cristina disse aqui nesta manhã. O Espírito Santo de Deus agindo, usa a irmã cortando o cabelo para falar das coisas de Deus. E muitas vezes Ele quer usar você para falar das coisas de Deus na escola, no trabalho, onde quer que você esteja. Né? E muitas vezes nos recusamos, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, olha, no nascimento de Jesus Cristo, ali em Lucas 2:10, fala que o anjo lhes disse, não temas, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não é? A quem o anjo apareceu? Aos magos. Né? Eles estavam ali esperando uma resposta. O pastor falou nesta manhã sobre a estrela que ia de um lado para o outro, não é, pastor? E eles iam acompanhando, queria saber aonde ia nascer o Messias, não é? Aleluia, mas o Espírito Santo de Deus ia se desviando para que o rei não o encontrasse, aleluia. Mas ali o anjo do Senhor apareceu, aqueles pastores que estavam pastoreando suas ovelhas, num clarão, eles ficaram um tanto que temerosos, e ele diz, olha, não temas, né? Porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o mundo. Quem era esse? Jesus Cristo, aleluia, que viria para a humanidade na face da terra, para trazer a salvação e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira mensagem, né? Aleluia, ali dada, missionária, moça. Ali, mensagem missionária. Aqui fala da primeira oração missionária que Cristo ensinou para todos, né? Que diz assim, olha, e nos ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma oração missionária, não é, irmãos? Venha o teu reino, aleluia, não é? Louvado seja o nome do Senhor e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual que era a vontade do Senhor? Jesus veio, né, à terra para salvar o que se havia perdido. Aleluia. E agora, ele ressuscitando, lhe incumbe os 11, e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. Não é verdade? E isto vai a todos aqueles que crê. E isto participa de todos nós que estamos aqui, porque somos servos do Senhor, o nosso Deus vivo. E nós temos que ser missionários, aonde quer que estejamos. A Bíblia diz que nós temos que ser luz do mundo, sal da terra, né? Nós temos que brilhar nas trevas. Nós não podemos ser participantes com as coisas do mundo, mas nós temos que viver aquilo que Cristo nos determinou a cada um de nós. Sermos a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Outra, primeira mensagem missionária de Cristo ressuscitado, diz assim, João 20:17, vai para os meus irmãos e diz que eu subo para o meu Pai, e o vosso Pai é meu Deus e é o teu Deus. Aleluia. Foi aí a mensagem de Cristo, dizendo aos seus irmãos, né, para avisar que ele
veio, mas ele ia subir ao Pai. Mas subindo ao Pai, ele deixaria o que? O Consolador. Né? Aleluia, o Consolador para nos orientar, para nos fortalecer, para nos revestir do poder da Tua graça. Porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, mas não é salvação. Ele é um revestimento. Não é? E se nós cremos e estarmos com Ele todos os dias da nossa vida, verdadeiramente alcançaremos a salvação. Não é? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A primeira ordem do Senhor recitada era uma ordem missionária, João 20, 21, que diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Como o Pai os enviou a salvar a humanidade, né? Ele envia nós para que somos mensageiros da sua palavra. Então, é a ordenança a cada um de nós. Por isso, cada um de nós somos missionários. Né? Mas eu não sou missionário, não tenho condições. Não, irmãos. A Bíblia falou para Jeremias. Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar. E o Senhor tinha dado uma tarefa a Jeremias como criança. 5 anos de idade. E o que Deus disse para ele? Não diga, sou uma criança. Abra somente a tua boca, eu me encherei. Não é? Muitas das vezes você tem a oportunidade de trazer uma palavra, né? E você diz: mas eu não sei falar. Eu também não sei falar, irmão. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Né? A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Mas se somos incumbidos, nós temos que falar. Abra somente a tua boca e Deus a encherá. Né? Aleluia. Então nós somos incumbidos de pregar a sua palavra. Né? Louvado seja o nome do Senhor. A maior razão de exercer o amor cristão, irmão, é uma razão missionária, né? Em João 3,35, nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia. Todos nós somos discípulos do Senhor. E nós temos ouvido muito aqui, irmãos, sobre o amor. Amar uns aos outros, como Ele nos amou. Porque se amamos uns aos outros, irmãos, nós vamos fazer aquilo que é determinado, né? Por Deus, através do Espírito Santo, levar a mensagem aos corações. Como nós podemos pregar o Evangelho para alguém se nós não amamos? A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso inimigo, irmãos. Nós temos que ser luz nas trevas. Qual o brilho dentro de uma luz vai fazer diferença? Que diferença faz aquela luz com aquela luz? Não faz diferença nenhuma. Mas se ela estiver nas trevas, ela vai fazer uma diferença muito grande. Né? Então nós temos que ser luz nas trevas. Né? Nós temos que ser mensageiro do Senhor. Nós temos que ter o amor de Deus em nossas vidas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque se nós não amarmos o nosso próximo, não estamos amando nós mesmos, irmãos. E Jesus não está em nós. O Espírito Santo de Deus não está em nós. Irmãos, mas olha para o irmão é falho. Falho sou falho, irmão. Ninguém é perfeito. Porque quando nós formos chegar na perfeição de um varão perfeito, o Senhor nos tira daqui. Porque aqui não é o lugar de um varão perfeito. Né? Mas nós temos que aperfeiçoar dia após dia, fazendo a vontade do Senhor, levando o Evangelho, aquele que foi incumbido a nós. Porque naquele grande dia, aleluia, o Senhor vem buscar uma igreja transformada, uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Né? Mas eu escrevi aqui, a primeira vinda de Cristo, Jesus era uma obra missionária, irmãos. Fala ali em Marcos 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Um povo em trevas. E quando Jesus adentrou ali, aquele povo que estava em trevas,
ele viu o clarão da luz. Jesus é a nossa razão de viver. Jesus é a nossa a razão, irmãos, de alcançar as mansões celestiais. Né? Então façamos aquilo que o Senhor nos enviou para que nos faça, porque a sua segunda vinda só será realizada, irmãos, quando logo cumprimos a obra missionária na terra, quando for cumprido. Até a última pessoa, irmãos, a ouvir o Evangelho. Então não deixe de falar do amor de Deus para as pessoas. Né? Aleluia. E que diz Mateus, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E aí será o fim. Não é? Então, enquanto o último não ouvir o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ainda não será o fim. Mas nós estamos contemplando tantas coisas. E ainda tantas coisas há de acontecer, irmãos. Há muitas coisas para se cumprir. Não é? Por quê? Porque a humanidade, a maioria são rebeldes. Por mais que as pessoas pregam o Evangelho, aqueles que ouvem, irmãos, ainda zombam, ainda criticam, ainda não querem. Mas a palavra do Senhor é taxativa. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. E aí vem, aquele que não crê já está condenado. Não é? Uma certa feita, eu trabalhava na GM como operador de utilidade e a gente só fazia manutenção dos bicos de gases que acendia os bicos de fogo lá para aquecer os machos, que falasse marcha, para fazer as coisas dos motores, né? E a gente ficava andando para lá e para cá. E na medida do possível a gente falava do amor de Jesus. E eu sentei com o chefe e comecei a falar para ele que Jesus veio para resgatar o que estava se perdido. E eu falei para ele, ó, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. E ele diz, você está enganado, há muitos caminhos que levam a Deus, vai ser enganado está você. Porque a Bíblia é bem clara, diz que há um único caminho. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é o caminho que leva ao céu somente através de Jesus, não tem outro. E ele começou a zombar, ele começou a criticar, e eu saí, virei as costas. O Espírito Santo disse, foi bem claro aos meus ouvidos, não joguei pérolas aos porcos. Irmãos. Tem pessoas que você fala, ele rejeita, ele critica, ele zomba, e você continua insistindo, falando, não, mas ele é uma alma. Ele é uma alma, verdadeiramente. Mas tem hora que você tem que deixar. Porque, irmãos, a Bíblia diz que não é por muito falar. Se o Espírito Santo de Deus não fazer a obra, não somos nós que vamos fazer. Então você faz a tua parte. Se ele não aceitar e continuar zombando, aí é problema dele com Deus. Né? Um certo, outro também, chefe lá do setor, ouvia muito falar de Deus, também era outro que zombava. Mas Deus, ele é justo, irmãos. O nosso Deus é justo, porque o Senhor é aquele que peleja por nós. Ele diz que nunca ficou doente, nunca foi no médico. A única vez que ele foi no médico, sentiram um grito horrendo lá e todo mundo correram. Ele tinha caído. Ele era branquinho, sabe? Ele ficou escuro, totalmente escuro. E levaram rapidamente para a enfermaria, já não teve jeito mais. O que aconteceu? O coração dele explodiu, irmãos. Olha, vai entender. Naquele dia só Deus. Então nós temos que estar conscientes daquilo que o Senhor determina a cada um de nós. Faça a sua parte, né? Que o Senhor lhe faz a dele. E para que nós possamos fazer aquilo que é nos determinado, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E para estar cheio do Espírito Santo, nós temos que buscar a face do Senhor.
Aleluia. Buscar enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. E a oração é a chave de todas as coisas. Né? Porque a oração, ela abre, aleluia, as portas dos céus. E o Senhor dos céus derrama bênção sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Continuais orando por mim. Aleluia, porque muito tenho eu também que aprender. Mas foi isso que Deus colocou no meu coração nesta noite. E que assim o Senhor possa fazer segundo a sua vontade. Eu agradeço em nome de Jesus.